Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5. O verso 8. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Querido Deus, diante do Senhor nos colocamos agora, em humildade, submissão de coração e quebrantamento. Pedimos a Ti a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Há uma urgente necessidade de graça sobre esse culto. Despeja da Sua graça agora, gloriosa e abundante. Faz ela abundar sobre nós pecadores, que haja vida de Deus, presença santa, real de Deus. Toma mentes e corações cativos à Tua palavra. Ó Deus, quebranta-nos, Senhor, faz-nos sensíveis à Tua voz, salva-nos e seremos salvos, santifica-nos e seremos santos, edifica-nos e seremos edificados, liberta-nos e seremos livres. Senhor, faz Teu reino avançar essa noite, receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, nós retornamos aqui o estudo do Sermão do Monte e o estudo das bem-aventuranças, que é o que nós propomos fazer aqui nas quartas-feiras, pela permissão de Deus, do Seu Espírito, por Sua graça. Nosso objetivo é ensinar todo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, fazer a exposição do Sermão do Monte, e nós estamos no seu início ainda, nas bem-aventuranças, que fazem parte do Sermão do Monte, e nós vamos entrar agora na sexta bem-aventurança. Nós já estudamos as 5 primeiras bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Agora nós estamos entrando na sexta bem-aventurança: bem-aventurados os limpos, ou os puros de coração. E agora é mais uma qualidade, mais uma característica que o cidadão do reino dos céus, o cidadão, o súdito do reino possui. Qual é esta qualidade que todo crente também necessita ter? Ele é puro de coração, ele é limpo de coração. As bem-aventuranças também mostram o verdadeiro caminho da felicidade. Por que ele é feliz? Bem-aventurados puros, bem-aventurado feliz, pleno, completo, mais que feliz, ditoso, realizado. Por quê? Eles são felizes porque ele vai adquirir aqui algo. Não existe nada mais elevado do que a promessa dessa bem-aventurança. Não existe alvo maior na vida de um cristão. Verão a Deus. Essa é a promessa para o puro de coração. Por isso é que ele é feliz. Só é feliz, igreja, só é pleno, só é completo, só é uma pessoa cheia de gozo, aquela que vê a Deus, concebe a Deus, aquela que alcança o conhecimento de Deus. Por isso ela é feliz, por isso ela é bem-aventurada. Então esse é o verdadeiro caminho da felicidade. A felicidade, diz os homens, está nas coisas, está nas pessoas, está nas posses, reconhecimentos, patentes, sucesso e prazer. Aqui
Aqui a Bíblia diz que a felicidade está em conhecer a Deus, em ver a Deus, em ser cheio da plenitude de Deus. E só pode ver a Deus o limpo de coração, o puro de coração. E por isso ele é feliz, por isso ele é pleno, porque ele recebe aquilo de mais elevado. Não existe algo mais glorioso na vida de alguém do que ver a Deus. Essa bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Esse é o alvo final da vida, ver a Deus. Dr. Martin Lloyd Jones diz que essa bem-aventurança, bem-aventura dos limpos, é a mais profunda bem-aventurança, a mais importante e a mais difícil de se compreender na totalidade. Ele diz que jamais nós compreenderíamos o que Jesus quis dizer aqui, dada a profundidade dessa bem-aventurança, o que é ser puro de coração e ver a Deus. Ela é a essência da vida cristã, porque ela nos leva ao alvo final da nossa vida, o ver a Deus. E essa bem-aventurança também não está aqui por acaso. Elas estão em ordem, elas foram colocadas propositalmente na ordem que elas estão, elas não são aleatórias. Primeiro, a pessoa é pobre de espírito, reconhece a sua miséria, a sua incapacidade. Depois ela chora por saber que é miserável, que é pobre. E depois ela é mansa, sabendo que é pobre, que não tem mérito algum, ela não ostenta nada, por isso é mansa. E sendo mansa, ela tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque sabe que é vazia, que é pobre, que é pecadora, chora por isso, e é mansa, ou seja, ela não consegue ostentar as grandes coisas dessa vida, mas por ser vazia, agora quer se encher de Deus, e quando ela está farta de Deus, ela é misericordiosa, porque ela recebeu misericórdia, ela foi farta, e por ser misericordioso, agora ela vai ser pura de coração, ela quer ser pura. E por que ela quer ser pura? Porque ela reconhece que ela não era pura, ela reconhece o seu pecado, ela reconhece que o coração dela é mau, e ela chora por reconhecer, quebrantada. E ao chorar, agora, ela quer ser limpa de coração, ela quer ser pura de coração. Ninguém que acha que tem o coração bom, vai chorar pelo coração. Só o bem-aventurado que conhece a miséria de coração, o próprio pecado, é o que chora pelo pecado, que chora pelo coração mau, e agora anela, deseja ter um coração puro, deseja ter um coração quebrantado. Então elas estão ali na sequência, na ordem que o Senhor decretou. Então só quer ser puro de coração quem primeiro chora por saber que o coração é mau. Mas o que é ser puro de coração? O que Jesus está querendo dizer aqui? O que significa esta bem-aventurança? Como podemos saber se somos puros? Como podemos buscar a pureza? Como vamos nos identificar com esta bem-aventurança? Qual é o significado que Jesus quer ensinar aqui? Primeiro temos que entender a palavra coração. Ele está falando de pureza, mas ele está falando de pureza de coração. Ele está falando de limpeza, ser limpo, mas ele está falando de ser limpo de coração. Onde essa pureza deve ser cultivada? Onde essa pureza deve ser instalada? Onde o crente deve primeiramente ser puro, ser limpo? A resposta é no seu coração. A pureza exigida aqui, a pureza declarada aqui, que autentica a conversão verdadeira de um salvo, é no seu coração.
É isso que Jesus está dizendo. Nós sabemos que coração não fala apenas de sentimento. Ele não está falando de ser puro nas emoções. Bem-aventurados puros nas suas emoções. Não, ele está falando aqui, coração na Bíblia é o cerne do homem. Coração fala de razão, pensamentos, vontade e sentimentos. É a totalidade do homem. Jesus está dizendo que o homem, o ser total do homem deve ser santo. O ser total do homem deve ser puro. Bem-aventurado aqueles que são limpos em todas as áreas da sua vida, que tem o seu cerne limpo, que tem o seu ser, seus pensamentos, a sua vontade e também seus sentimentos puros. Por isso ele vai tratar do coração, ele não está tratando do órgão que bombeia sangue para nossas veias, não está tratando apenas das emoções, ele está tratando da totalidade do homem. Mas por que ele usa coração aqui? Porque ele está falando de uma pureza interior, que vem de dentro para fora. É isso que Jesus está enfatizando. É o ser total do homem, passa pela vontade do homem, passa pelos pensamentos, razão, intelecto, passa pelos sentimentos e emoções, mas se inicia no interior. Jesus está dizendo então que uma das características do crente verdadeiro é que ele é limpo no seu interior, é que ele é puro no seu interior, é que ele é santo no seu interior. É que a santidade, a santificação, a purificação se inicia de dentro para fora e não de fora para dentro, como a maioria das religiões. Não toque, não use, pratique, não pratique, faça, se abstenha, não faça. Ele está dizendo que o crente verdadeiro não é assim com ele. A pureza não ocorre nas práticas, em usos, em costumes, mas ela no interior. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que Salomão está querendo dizer? Que o coração é a sede das emoções, a sede da razão, a sede da vontade. E Jesus está dizendo que é ali que o crente tem que ser puro, na nascente do seu ser, aonde as ideias nascem, os pensamentos nascem, a vontade, onde o ser do homem, onde a existência do homem se inicia, no seu coração. Uma santidade que ocupa todas as áreas. Presta atenção. Por que Jesus está falando de pureza interior? Ok? Ele está falando, presta atenção, que uma das grandes marcas de um crente é a santidade, é a pureza, ok? É ser limpo. Só que ele vai dizer limpo de coração. Então ele está falando de pureza interior. Por que Jesus está falando de pureza interior? Porque isso é a marca do verdadeiro salvo. Porque o Evangelho de Mateus, bem como o Sermão do Monte, ele foi pronunciado, obviamente, por uma totalidade esmagadora de judeus. Jesus está falando com judeus, Jesus está falando com fariseus, e eles eram exímios observadores da lei. Quando se falava de limpeza, de pureza, a ideia que os fariseus tinham era da purificação cerimonial, era da purificação relacionada ao templo, era da lei cerimonial. Eles estavam acostumados com a palavra limpeza, purificação, estavam acostumados com a palavra pureza, porque dentro da lei cerimonial
Eles tinham N rituais de purificação. A mulher, por exemplo, menstruada é considerada impura, tinha que ser lavada, ficada fora do arraial. Um homem não podia tocar num morto, num cadáver, é considerado impuro. Ele mesmo foi criticado pelos fariseus, seus discípulos não lavam as mãos para comer. Então, os judeus estavam muito bem acostumados com a palavra limpeza, purificação. Todavia, era uma limpeza externa, exterior, era lavagem de utensílios, lavagem externa, roupas, cerimônias. E Jesus vem dizer que agora na sua constituição, o verdadeiro crente, a pureza não pode se dar apenas no exterior. A pureza não pode se dar num legalismo farisaico. Agora a pureza que Deus requer é no interior, é no coração, é nos pensamentos, é no oculto do homem. É essa pureza que Deus requer, é essa santidade que Deus requer do verdadeiro salvo. É no seu interior, sem hipocrisia, sem legalismo, sem a lei ritualística, mas um coração puro, quebrantado. Veja só, por exemplo, que ele vai dizer para os fariseus, para você ter uma ideia, por que ele está dizendo de limpeza interior. Mateus 23, 25 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. Rapina é carne podre e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, túmulos pintados de cal, branquinho. Por fora parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus está dizendo aqui que a religião não tem valor nenhum para ele. Jesus está dizendo que a santidade externa não tem praticamente valor nenhum para ele, Ele está querendo dizer que a religião dos fariseus consistia numa pureza externa. Vocês lavam o exterior do copo e do prato. Ele não está dizendo do prato e do copo que estão comendo propriamente, mas ele usou o termo assim, o que adianta vocês limpar o prato e o copo de fora? Porque se o prato e o copo estiver sujo por dentro, ele vai fazer mal, vai apodrecer a comida que está ali, vai encher de bicho, de verme. Mas vocês limpem o prato e o copo para os convidados chegarem e verem, nossa, que prato limpo, que casa limpa, mas dentro está podre. Ele está querendo dizer deles. Vocês cuidam da aparência, das longas orações, da Torá, da lei cerimonial, mas dentro do coração de vocês, vocês cobiçam mulheres, são avarentos e querem dinheiro, julgam os outros, odeiam os outros. Fariseu cego, ele está dizendo, converta-se por dentro, arrepende da maldade de dentro primeiro, depois põe as vestes grandes, depois mata os bezerros, os novilhos, depois façam os cânticos. Que ele está dizendo, vocês estão limpando só por fora, é só fachada, é só para inglês ver, é só para pastor ver, é só para a mulher ouvir, é só para o marido ver, mas não é sincero de coração. Essa é a qualidade. Mateus 12, 34, Jesus dizendo, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Jesus está dizendo, vocês falam coisas boas. Como assim? Vocês recitam os salmos, vocês vêm nos cultos, vocês oram para os enfermos, vocês falam da palavra, vocês falam coisas boas, só que o coração de vocês é mau, vocês são perversos, adúlteros, o coração de vocês é vingativo, vocês só cuidam do exterior. Olha que coisa forte.
E Jesus está dizendo que o verdadeiro crente é o contrário. Ele não está preocupado em falar coisas boas, está preocupado em fazer coisas boas, não está preocupado em parecer bom, ele está preocupado em ser bom, em ser puro, em ter um coração transformado. Esse é o verdadeiro saber. Ele está pouco importando se pastor está vendo, se marido está vendo, está pouco importando se está agradando a religião, está pouco importando o que os vizinhos estão fazendo, mas ele é sincero com aquele que tudo ouve, tudo vê, tudo sabe e tudo conhece. Ele é limpo aos olhos de Deus. Isso é o limpo. Entendeu por que ele vai falar? Ele podia falar assim: bem-aventurados puros, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados limpos. Se ele fala isso, os fariseus estavam todos no reino. Tem gente mais pura que eles? Olha a casa deles, olha as vestes compridas, olha as horas que eles oram, olha como eles cumprem a lei. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados puros, os fariseus, opa, aí ele completa, de coração. Pegou todo mundo, porque quando Jesus disse, eles são como sepulcro caiado. Você vai no cemitério da saudade, na época deles, fazia um túmulo bonitinho, quadradinho, e pintava de cal, chique, branquinho. Fala, olha, vocês são igual aquele túmulo, é ornamentado, é esculpido, é branco, é belo, mas sabe o que tem lá dentro? Ossos, carne podre, vermes e bichos. Então Jesus está dizendo que não adianta essa santidade externa, não é ela que Deus requer. Por isso que ele fala que o verdadeiro crente, irmão, ele passa pela conversão. O que é a conversão? É a transformação de dentro para fora, é o novo nascimento, é uma nova criatura de dentro. Não adianta a crosta, a capa da religião, a pureza ritualística não interessa para Deus. Ele disse, se vocês fossem julgados por fora, vocês seriam salvos. Então quando ele fala limpos, puros, de coração, arrebentou com a religião dos fariseus e arrebenta com as religiões de hoje. Você quer evangelizar mormons, espíritas, quer evangelizar testemunhos de Jeová, quer evangelizar muçulmano, que é cheio daquela coisa, vai que essa bem-aventurança para eles. Vem cá, meu filho, bem-aventurados limpos de coração. Tem santidade na sua religião? Tem proibições? Eles vão dizer que tem. Os mormons, ok, aí você fala, tem pureza? Tem purificação? Tem. Eu quero saber se tem pureza de coração. Acabou, não tem. Como é que é? Você não faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo? Eu não estou perguntando, eu estou perguntando o seu interior. Você vai pegar eles, por quê? Porque a maioria dessas seitas não crê na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O agente responsável pela santificação é o Espírito Santo. Logo, quando uma religião nega o Espírito Santo, é impossível haver santidade. E se não há santidade, não há evidência de justificação. Se não há justificação, não há salvação. Acabou. Você é puro de coração, suas intenções são puras, o seu interior é puro. É impossível, não é. Acabou. Qual foi a outra razão de Jesus estar falando de pureza de coração? Qual a outra razão vamos ver outra razão por que Jesus está falando de pureza de coração. Por que pureza no coração? Por que limpeza no coração? Sabe por que ele está falando? Porque a corrupção de um homem se encontra no seu coração. O mal, o cerne dos problemas do homem estão centrados no seu coração. Toda maldade está no coração do homem. A depravação está no coração do homem. O pecado original
transferido dos nossos primeiros pais, está instalado no coração do homem. É ali que procede os males da sociedade e dos homens. As pessoas dizem, filósofos, as ciências dizem que o problema do homem é o ambiente que ele vive. Se você tirar o homem do ambiente, ele melhora. A Bíblia diz que é o contrário. Não, o problema não está no ambiente. Não é você tirar um homem depravado e corrupto e pôr num lugar perfeito. O problema está no coração do homem. Como o senhor prova isso? Gênesis capítulo 2 e 3. O homem estava num lugar perfeito, um ambiente perfeito. Era um ambiente perfeito, não havia erro. O paraíso, o jardim do Éden. Quando a serpente tenta, o coração do homem se corrompe, se desvia e ele peca. O problema não é o ambiente. Não adianta trocar os homens de ambientes. É o coração do homem. Veja o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa aqui é a descrição do coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso Jesus disse que a pureza começa aonde a corrupção começa. Por isso que ele diz que a transformação começa onde a deformação começa, no coração. Olha Marcos 7, verso 5, 22. Depois perguntaram-lhe os fariseus a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos sem lavar? Jesus disse: não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso procede do coração do homem. Isso sai do coração do homem. Olha o que diz Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope, o negro, ele está dizendo, mudar sua pele? Ou o leopardo tirar suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Está dizendo a essência do homem. O mal está no coração do homem. Então é por isso que Jesus diz: o verdadeiro crente tem o seu coração, que foi uma vez corrupto, transformado. Um coração sujo, impuro, corrupto, agora é limpo, foi transformado. Nós vimos então que essa pureza exigida é a pureza exigida a todos os que fazem parte do reino dos céus. É uma pureza que vem do interior, do cerne do coração do homem. Então a verdadeira mudança é no coração. Por isso, para entrarem no reino dos céus, tem que nascer de novo. A verdadeira mudança ocorre no coração. Por isso, alguém para ingressar no reino de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então nós vimos que pureza é essa que Jesus exige. É uma pureza no coração. Ela é interior e não exterior. É obviamente que o interior afeta o exterior, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que Deus só vê o coração, mas vê o coração e também o exterior. Claro que todo mundo tem que viver, se vestir com decência, pudor, óbvio isso, mas a pureza
que ele está dizendo é no interior. Primeiro nós então aprendemos o que quer dizer coração. Ele está querendo dizer do interior. Agora vamos aprender o que é ser puro. Como deve ser essa pureza? O que Jesus está dizendo quando ele fala de puro? Primeiro sabemos que ela é no interior, no coração, na sede do ser do homem. Por quê? Porque os fariseus tinham uma ideia de purificação cerimonial, externa. E Jesus vai dizer que é interna. Por quê? Porque é do coração do homem é no coração do homem que está a corrupção. Então a mudança tem que ser onde nasce a maldade, no coração. Agora, o que é ser puro? Como deve ser essa pureza? O que Jesus está dizendo aqui? Bom, o princípio básico, não é isso que o texto quer dizer a fundo, mas o princípio básico é santidade. Santidade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, de uma maneira bem simples, para você entender, que uma das marcas do verdadeiro salvo é que ele é santo. Isso aí é indiscutível, negociável, isso aí todo mundo sabe. Qualquer denominação evangélica conhece esse conceito, um conceito básico: santidade. Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:4, característica de alguém que vai ver Deus, o salvo: santidade. Ok? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como você percebe que alguém é salvo? Se ele é santo. É a primeira evidência da justificação. O que é a justificação? Nós temos uma dívida para com Deus, porque cometemos crimes contra Ele. Quando Cristo morre na cruz, nosso pecado é imputado sobre Cristo, a justiça de Cristo é imputada sobre nós, a dívida é quitada, estamos quites com Deus, e um martelo judicial é batido nos céus, e eu, no momento que creio, sou declarado diante de Deus legalmente justo, perdoado dos pecados, não posso mais ser condenado, estou salvo. Aí pode se cumprir Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados, que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem os justificou. Não tem mais jeito. Agora, qual que é a evidência que você foi justificado? Qual é a evidência que você não pode mais para o inferno? Não pode mais ser condenado? Vai ser salvo. Qual a evidência? Após você ser justificado, automaticamente, instantaneamente, inicia um processo na sua vida. O martelo foi batido, pecado foi pago. Agora a graça que justifica é a graça que santifica. Agora vai começar o processo de purificação, limpeza, separação do mundo, do pecado, das trevas, das práticas ímpias. Esta é a evidência que você foi justificado, é que agora você está sendo santificado. Isso é ser puro de coração, separado. O que é separado? Invulgar. Invulgar? O que é vulgar? Vulgar é comum, casual. Vulgar é aquilo que todo mundo faz, que todo mundo tem. Entendeu? O crente é invulgar, diferente, distinto, separado de e separado para, separado do mundo, do pecado e separado para Deus. Isso é marca. Isso ocorre na sua vida? Não me visto como as pessoas do meu trabalho, não falo as mesmas coisas que elas, não frequento os mesmos lugares,
não só atos externos, mas eu não desejo a mesma coisa que eles. Minha vontade foi mudada. Santidade. Olha 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Em Tessalonicenses 4, ele está revelando a vontade dele, porque essa é a vontade de Deus. Qual? A vossa separação, santificação, distinção, purificação. 2 Coríntios 6, 17, 18. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Bem-aventurados santos, puros, distintos, separados do uso comum, invulgares. É isso que Jesus está dizendo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Qual é a marca do salvo, a marca do crente, a característica autêntica de um salvo? Santidade, pureza. Pastor, ele liga a televisão e vê tudo que os outros ligam? Não liga e não vê. Tem que estar lá perto dele com um pedaço de pau? Absolutamente. Ele tem náuseas se ele vê. Se você vê e não tem náuseas, você não é crente. Se você vê e ri, se goza, se alegra daquilo que o Espírito Santo odeia, é um sinal que o Espírito Santo não está dentro de você. Porque quando o Espírito Santo está dentro e você vê algo que entristece ele, você fica triste também, porque ele habita em você. Algo que ele abomina, você abomina também, porque ele está dentro de você. Algo que você fica irado, você fica também. Agora, se você olha lá o pecado, olha lá prostituição, pornografia, palavrão, mentira, vale tudo, o diabo, e você está rindo, tem Espírito Santo não. Eu não estou dizendo, presta atenção, entendeu que quando eu falei da religião, os fariseus, é externo. Não vou ver isso aí não, isso é do diabo, isso é pecado, não vou ver isso não. É externo, mas eles não sentem nojo, porque o interior deles está cheio de rapina. Não é só desligar ela, é se eu ver e sentir mal, náuseas. Por isso que o cristianismo precisa de alguém ficar te vigiando, não, com um pedaço de pau. Ou é ou não é, meu chapa, não tem jeito. Quem recebeu um novo coração, recebeu. Quem não recebeu, não adianta tentar. Está lá vendo a TV, passa a sensualidade, ele desliga ou muda de canal. Está lá, faz uma piada blasfemando o nome de Deus, ele quase quebra a televisão, porque ele se sente tão ofendido que aquele canalha ofendeu Deus. Está lá vendo uma coisa imoral, não consegue, sente náuseas, nojo, uma convulsão dentro dele. Isso é santidade. Pastor, eu não sei nada disso e me deleito. Não tem pureza de coração, não é salvo. É isso, é o coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração. O que quer dizer ser limpo, ser puro? Sentido básico: santidade, separação, ok? É marca do crente ser separado. Agora, não é isso que Jesus está querendo dizer no sentido pleno. O sentido bíblico para a palavra pureza, aqui, presta atenção. O termo grego que ele usa aqui é kasaros. Agora vocês vão descobrir o que é ser limpo de coração. Jesus está dizendo aqui do processo de purificar o ouro. O ouro, quando você pega uma pepita, está bruta,
É uma pedra preciosa, mas está cheia de contaminações e outros metais. Então você vai colocar ele no fogo, e aquele metal vai se separar do ouro. O máximo você tira. Aí você tem que colocar de novo, que ainda tem quase detritos invisíveis. Aquele ouro não está puro, não está maciço ainda. Então você submete ele a uma alta temperatura, e aquele ouro se purifica, e todo resíduo se separa dele. Todo resíduo se separa dele. Jesus está dizendo assim, bem-aventurados aqueles cujo coração não possui mistura, não há mescla nenhuma, entendeu? É a palavra para purificar o ouro. Você pega o ouro, ali é ouro, mas está cheio de metal, dividindo com ouro, misturado, diluído. Quando é submetido a alta temperatura, esse ouro se separa, se torna puro. Não há mistura nesse ouro, não há nada que dilui, não há nada que contrasta. Jesus está dizendo isso: bem-aventurados aqueles que são puros diante de mim, sinceros, que não tem misturas. Você vai entender agora. Jesus está dizendo, tudo aquilo que é contrário à hipocrisia dos fariseus. Os fariseus eram cheios de citações, devoções, rituais, culto, orações, misturadas com a vaidade, com o desejo carnal, com a hipocrisia. Era diluído atos externos, era contaminado, misturado a religiosidade externa, a oração, com a maldade interna. Eles não eram sinceros para com Deus, não era uma adoração sincera, não era um jejum sincero, não era um louvor sincero, não era a entrega da oferta sincera, era misturada, hipócrita, farisaica. Jesus está dizendo que a marca do verdadeiro crente é que ele é singelo, transparente, ele é puro para com Deus, não há mistura no coração dele, ele não mente para Deus, ele não engana Deus, ele faz com todo o seu coração. Para você entender isso, essa palavra grega, kasaros, ela tem outros significados de purificação. Veja só, era usado para designar a roupa suja que foi lavada. Como assim? A roupa suja, aquele tecido, ele não está puro, ele está misturado com sujeira. Quando se lavava, usava o alvejante, aquele tecido tirava a mescla, ficava puro, autêntico. O tecido era o que ele é. Era usado também para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Trigo com palha, se você comer, não é o gosto autêntico do trigo, está misturado, está corrompido. Então, quando se limpava a palha, tirava a palha do trigo, o trigo ficava autêntico, puro. Só o trigo, o que ele é, era designado também, era usado também, como o mesmo significado era usado para um exército, do qual se tinha eliminado soldados descontentes ou medrosos. Aquele exército compacto, sólido, cheio de soldado titubeando, hesitando, não. Retira esses caras, limpa, purifica o exército. Agora temos um exército homogêneo, que pensa da mesma maneira, sem mistura de medrosos com corajosos. E era usado também para o ouro, puro, sem escória. Então, Jesus está dizendo assim, bem-aventurados aqueles que não têm lealdades competindo no coração. É isso que ele está querendo dizer. Como é que é?
Bem-aventurado aqueles que não têm lealdades competindo no coração. Ele adora a Deus voluntariamente. Não há ídolos no coração dele, não há reservas. Ele é só de Deus e Deus é só dele. É isso que ele está dizendo. Muitas pessoas, presta atenção, estão na igreja apegadas a ídolos. É uma adoração falsa, hipócrita. O amor da vida deles não é Deus, o amor da vida deles não é Cristo. Eles não anseiam estar na presença. Eles estão num culto, mas com a cabeça nas dívidas. Estão num culto com o coração nas meninas. Estão nos cultos com a mente em projetos. O puro de coração, ele vem como uma criança para o culto. O coração dele é só de Deus. O louvor dele é inocente, transparente e puro. A oração dele é sincera, transparente. Ele só deseja a Deus e ele dá o seu melhor. Não há lealdades competindo, não há ídolos brigando no coração, não há cobiças lutando para ocupar o lugar de Deus. É isso que quer dizer. Olha para você entender o que Jesus está dizendo. Coração limpo é o coração que não está dividido, destituído de contaminação, puro e íntegro. Mateus 15, 7 e 8, olha. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está entendendo? Está falando que honra, que vai no culto, que lê Bíblia, que ora, que jejua. Uai, e não é puro de coração, faz tudo isso? Não, porque faz isso com a boca, mas o seu coração está longe de mim, não está naquilo, não tem prazer naquilo, não ama de fato aquilo. O puro de coração não, é não somente a boca, como também o coração. Olha outro, Amós 5, 21, 23, odeio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro, e ainda que ofereçais holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem me atentarei para os vossos sacrifícios. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as vossas melodias. Nossa, como é que Deus pode fazer um negócio desse? Porque não é de um coração puro, sincero, quebrantado. Irmão, tem coisa mais alta, mais elevada do que ver a Deus? Quem deseja ver a Deus aqui? Quem deseja se encontrar com Deus? Quem deseja vê-lo no rosto? Quem deseja vê-lo a sarça arder? Quem deseja? Seja puro de coração. É o nível mais elevado que um homem pode querer, desejar ou possuir. Ver a Deus, concebê-lo, encontrá-lo, conhecê-lo. Essa é a promessa para os puros de coração. Feche os seus olhos, vamos orar.